Olá a todos! Hoje nós vamos fazer uma leitura aqui do Pygmalion, tá? Que é uma história, uma narrativa grega de um personagem, né? Uma figura aqui, um artesão que teria feito uma estátua e essa estátua transforma-se depois numa mulher real. Esse capítulo aqui, na verdade, esse texto ele vem anexo, ele é um texto para ser anexo do capítulo 26 do Família Romana. As lições aqui são sobre o gerundium, que é um pouco diferente, tem alguma diferença do gerúndio da língua portuguesa, mas nós temos aqui, na verdade, o gerúndio aqui na língua latina, gerundium, nós falamos de um uso, tá? Nós temos que saber muito bem antes do gerúndio o uso do infinitivo dos verbos, e aí nós teremos aqui o uso do verbo como se fosse um substantivo, né? Como se fosse um outro uso, né? Então, como nós temos a fazer na língua portuguesa, está a fazer, está a dizer, nós temos aí o gerundium para ser traduzido melhor desta forma, né? Está a fazer, está a dizer, ou é bom de fazer, é bom de dizer. Nós temos como usar, então, nós temos como trocar o caso, é como se nós trocássemos aqui o caso por meio do gerúndio, nós trocássemos o caso do infinitivo. Então o infinitivo agora pode receber a mesma função sintática, pode receber a mesma função de outras palavras latinas, também por esse infinitivo tornar-se um gerúndio, certo? Nós temos isso nesse capítulo, nós temos isso no capítulo 26, essa é a lição principal. Talvez nós vejamos aqui poucos exemplos, tá? Nós vamos ver aqui poucos exemplos desse gerúndio ainda, e nós vamos ver mais exemplos aqui nesse texto. Nós vamos ver mais sobre os verbos no pretérito imperfeito e creio que no pretérito perfeito. Pygmalion. Mas nos atentemos principalmente aqui a essa história muito interessante, a esta lenda muito interessante desse escultor, desse artesão que cria algo tão perfeito a ponto de tornar-se real. Pygmalion vir Graecus fuit. Pygmalion vir Graecus fuit. Fuit no pretérito perfeito aqui, fuit. Não é como eram, né? Não é como eram no imperfeito, mas sim fuit, ou erat. Qui maniam pecuniam multos amicos, multos servos habebat. Então, nós vemos aqui o verbo haver no pretérito imperfeito também. Pygmalion vir Graecus fuit, qui maniam pecuniam multos amicos, multos servos habebat. E multos servos, multos amicos, nós sabemos, são os complementos, e eles estão no caso acusativo, seriam, na língua portuguesa, numa regra de tradução, utilizaremos o objeto direto aqui. Feminas vero, quas superbas esse putabat, nullas amabat. Nullas, feminas, quas superbas esse putabat, quas superbas esse putabat, nullas amabat. Então ele não amava essas mulheres que se achassem, né, ou que ele visse, ou que ele pensasse que fossem, que ele pensasse que elas fossem soberbas, que elas fossem orgulhosas demais, né? Pygmalion arte sua, e aqui nós temos o uso do ablativo para mostrar por meio do que ele faz alguma coisa. E nós veremos a frase então. Pygmalion arte sua
multas res mirabiles confecerat. Quas plurimi homines valde admirabantur. Nós temos aqui a voz passiva, tá? O pretérito imperfeito na voz passiva. Então, por quê? Porque o verbo admirare, e na verdade aqui é a forma passiva. Admirabantur, na verdade, é só um pretérito perfeito normal, mas a forma dessa palavra é na voz passiva, porque aqui nós temos um verbo depoente, e por ele ser depoente, ele tem a forma de uma palavra na voz, né, de um verbo na voz passiva, e no entanto, ele age, ele é escrito, ele é usado conforme a voz ativa. Quotidie, e lembrando, quotidie é a mesma, né, na verdade é todos os dias, seria quot die, então quotidie seria uma simplificação, ou seria uma palavra que vem a partir do termo quot die, todos os dias, diariamente. Quotidie enim pulcherrima signa, e aqui nós temos um plural do neutro, né? Um plural, o neutro, duas palavras neutras no plural. Pulcherrima signa, sinium é o singular. Seria pulcherrimum sinium, se quiséssemos dizer o singular. No plural, pulcherrima signa. Quotidie enim pulcherrima signa ex marmore, ou seja, de mármore ou a partir do mármore. Pulcherrima signa ex marmore faciebat. Ele fazia. Quetamen non signa. Quetamen, que no entanto, as quais no entanto, os quais no entanto, aqui que é o plural, é um pronome relativo no plural, e é um pronome neutro, plural, concordando com signa. Quetamen non signa, sed omnes vivi esse videbantur. Então, que pensavam ver, que podiam ser vistos ou podiam ser comparados a homens vivos, ou se pareciam com homens vivos. Sed omnes vivi esse videbantur. Eram vistos como homens vivos, também nós poderíamos dizer assim. Sepe, sempre, né? Ou muitas vezes, frequentemente. Sepe, Pygmalion, cives in tabernam suam vocabat, pulcherrima illa signa ostendens. Então, ele chamava muitos para o seu ateliê e mostrava suas estátuas. Venite ad spectandum aiebat. Membra manus pedes. Venite ad spectandum aiebat. Viri et femine. Chamava a todos, né? Os homens e as mulheres. Viri et femine. Pulcra ex signa aspicite. E dizia para que olhassem para as suas estátuas, né? Para as suas esculturas. Pulcra ex signa aspicite. Admiramini membra. Admiramini. Aqui no imperativo de uma palavra, como nós vimos, admirari, de um verbo que é depoente. Admiramini membra. Manus, pedes, brachia, crura, colla, ora, que artem meam vobis demonstrant. Nam arte mea naturam ipsam imitatus sum. Então, pela minha arte, eu imitei a própria natureza. Nam arte mea naturam ipsam imitatus sum. Que vivere meis insignis videtur. As quais, né, essas obras, as quais parecem viver em minhas esculturas, né? Elas parecem viver, parecem estar vivas. Viri grecie et femine grecie ad Pygmalionis tabernam. Então, para o ateliê de Pygmalion, Pygmalionis tabernam accedentes cupidissimi erant signa spectandi.
e aqui nós temos, nós não podemos dizer, por exemplo, como nós podemos transformar expectare, então, em dever, né? Vontade de ver, como temos aqui cupidissimi erant, e nós dizemos dever, expectandi. Essa é o modo certo de dizer dever, tá? Estavam com vontade, estavam com vontade de ver. Cupidissimi erant signa expectandi. Quorum pulcritudinem omni modo laudabant. Então, de todos os modos eles elogiavam essas esculturas. O Pygmalion aiebant, quam pulcra exsignia sunt. Quam pulcra exsignia sunt. Quão belas são essas esculturas. Naturam enim non solum imitatus es. Então, não só imitaste. E aqui está assim escrito porque é um verbo depoente, então ele tem a forma da voz passiva, imitatus es. Assim como antes nós temos lá, imitatus sum. Então, qual seria aqui este seria, na verdade, o infinitivo seria imitari, né? Imitari seria o infinitivo e aqui, então, nós temos a forma passiva perfeita, imitatus es. Naturam enim non solum imitatus es, sed etiam superavisti. Superavisti é paralelamente a imitatus es, que é o verbo perfeito, né? No tempo perfeito, nós também teremos superavisti. E depois, a narrativa, então, a narração continua depois disso. Omnes delectabantur, spectando. Então, nós temos ali, antes, spectandi, nós temos spectando. Aqui seria algo como in spectando. O que isso quer dizer? Isto seria o próprio infinitivo. Então, esse é o gerundium aqui. Seria o próprio infinitivo para uma outra aplicação, né? Então, nós transformamos aqui o ato nós substantivamos aqui esse ato, certo? Omnes delectabantur spectando illa signa. Spectando, aqui nós vemos o gerundium. Então, o gerundium é como se nós transformássemos, né? Seria uma ferramenta para que nós transformássemos um infinitivo numa outra função. Então, nós damos uma outra função sintática a um verbo no infinitivo e ele pode ser assim usado em diversas situações. Nós tínhamos spectandi e agora nós temos spectando no ablativo. Portanto, nós temos aqui um adjunto adverbial nesse caso. Seria, né, traduzido talvez como um adjunto adverbial. Omnes delectabantur spectando illa signa. E notem que nós temos também o complemento do gerundium. Nós não temos só os sujeitos, né, o sujeito aqui dessa oração, nós não temos apenas omnes delectabantur e depois não temos só o sujeito, mas também um complemento. Expectando o quê, né? Então, em olhando, seria mais ou menos isso, ou olhando, ou melhor, em olhar, em ver o que, nós podemos nos perguntar. Spectando illa signa. Nós temos aí um complemento que completa esse gerundium aqui. Omnes delectabantur spectando illa signa. Mirabilia exempla novissime artis. Novissime artis, ou seja, de arte muito nova, da mais nova arte. Mirabilia exempla, então, admiráveis exemplos, e aqui nós sabemos que exemplum é uma palavra neutra. Então, admiráveis exemplos, mirabilia exempla novissime artis, de uma arte, da arte mais nova. Tandem Pygmalion
formosissime puelle signum confecit. Então fez uma escultura da mais bela menina, da mais bela jovem. Tandem Pygmalion formosissime puelle, aqui no caso genitivo, formosissime puelle signum confecit, que aureum capillum. Então, cabelo dourado, que aureum capillum, ceruleos oculos, do céu. E aqui na margem nós encontramos celi sereni colore. Então, com a cor do céu aberto, né? Do céu sem nuvens, do céu do céu limpo, podemos dizer, né? Então, a cor do céu limpo, azul. Ceruleos oculos, rubra labia. Então, os lábios vermelhos, rubra labra abebat. Cuius signi amore captus. Então, do qual, né, seria ou cuja escultura pelo amor, por amor, pego, né? Então ele foi pego pelo amor dessa escultura. Ele apaixonou-se por essa escultura. Cuius signi amore captus, Pygmalion miserrimus factus erat, et nocte pessime dormiebat. Então dormiu pessimamente aquela noite. Pessime, aqui nós transformamos, né? Nós temos pessime como advérbio. Então nós diríamos pessimamente. Pessime dormiebat. Dolebat enim signum, quamquam vera atque pulcherrima puella esse videbatur. Então doía no peito, doía mais ainda ardia mais ainda a paixão de Pygmalion por aquela estátua, por aquela escultura, ainda que ela fosse muito bela e parecesse uma mulher verdadeira. Então nós usamos aqui essa conjunção aqui, nós temos aqui quamquam vera atque pulcherrima puella esse videbatur. Non vivere, nec sibi, quamquam, então seria ainda que, né? Non vivere, neque sibi respondere amorem suum fatenti. Então, ele não poderia, então não vivia e ela não poderia devolver. Aqui nós temos respondere no sentido de devolver, ou também temos uma palavra muito mais similar, mais usada na língua portuguesa, corresponder. Neque sibi respondere amorem sum fatenti. Então, sibi fatenti nós temos aqui. Quotidie itaque Pygmalion qui cupidus erat. Então, que tinha vontade, nós podemos traduzir assim. Tá? Aqui cupidus, nós temos, na verdade, o verbo no mais que perfeito na voz passiva. Cupidus erat. Nós temos a junção do verbo no imperfeito, e agora não é mais cupidus est, mas sendo o est um verbo de ligação na voz ativa, mas um verbo de ligação no presente, mas aqui nós temos o verbo de ligação no imperfeito e o particípio cupidus. Quotidie itaque Pygmalion qui cupidus erat eam puellam vivam aspiciendi. Então ele tinha vontade de vê-la viva. Deorum templa adire solebat. Então ele costumava, e na voz, o verbo aqui é no tempo imperfeito, solebat. Deorum templa solebat. Então, ir aos templos dos deuses. É isso que ele diz. Deorum templa adire solebat.
ad sacrificandum. E nós temos de novo o gerundium aqui, em que nós usamos ad sacrificandum. É como se nós quiséssemos dizer, então, ad sacrificare, isso estaria errado. Então, para sacrificar, como nós dizemos na língua portuguesa, não encaixa-se na língua latina. Nós devemos transformar o infinitivo, como eu já disse, num gerúndio. Adire solebat ad sacrificandum et Deus deasque orabat. Sperabat en inflendo. Então, novamente aqui, o gerundium, e nós vemos aqui chorando, né? Ele estava a chorar. Sperabat en inflendo se deorum animos mollire posse. Então ele esperava chorando, ele esperava clamando que os deuses amolecessem o seu coração, que os deuses ficassem mais tranquilos e macios e correspondessem ao seu pedido, né? Neque nimquisquam nisi Deus ilicinio vitam dare poterat. Ou seja, ninguém mais a não ser os deuses poderiam dar vida àquela escultura. Olim postquam domum redit. Então, depois que Pygmalion volta à sua casa, postquam domum redit, in cubiculum intravit, ubi pulcherrimum illud puelle sinium posuerat. Ubi pulcherrimum sinium puelle, também poderíamos escrever, então, que aquela linda estátua, que aquela linda escultura o lugar onde ele colocou aquela linda escultura da jovem. In cubiculum intravit ubi pulcherrimum illud puelle sinium posuerat. Ele entrou justamente naquele lugar, naquele quarto em que colocou a estátua da jovem. Nullum tamen sinium vidit. E, no entanto, não viu nenhuma escultura. Aliquem igitur illud abstulis sepultavit. Pensou que alguém tivesse roubado a estátua pela qual estava apaixonado. Atque considens diu flevit. E ele que estava sentado chorava muito. Chorou por muito tempo. Diu flevit. Subito tamen formosissima femina ad eum accessit. No entanto, do nada, de repente, subito. Aqui nós temos subito. Subito tamen formosissima femina. Então, uma lindíssima jovem, uma lindíssima mulher. Formosissima femina ad eum accessit, que aureos capillus, cerulleos oculos, labra rubra abebat. Então, ela tinha as mesmas características, os mesmos atributos ali, né? A mesma forma daquela estátua, daquela escultura. Que Pygmalione excella sua surgenti, non iam sinium inquit, sed puella vera sum. Então, ele, né? Que Pygmalione, ao Pygmalião, que Pygmalione, então ela que ao Pygmalião então ao Pygmalião que estava se levantando da sua cadeira, que Pygmalione excella sua surgenti, non iam sinium inquit, sed puella vera sum. Ela diz a ele que estava se levantando. Pygmalion tersit lacrimas. Então ele já de pé limpa as suas lágrimas. Pygmalion tersit lágrimas, limpou as suas lágrimas. Et letissimus puellam complexus osculatus est. E ele, muito feliz, abraça, né? Ou seja, do modo mais feliz possível, né? Letissimus. Aqui nós temos o superlativo, felicíssimo, né? Muito alegre. Puellam complexus osculatus est. Então ele a beija alegre e a abraça e beija. Post brevissimum vero tempus eam puellam uxorem duxit. E aqui nós temos uxorem,
duxit ou uxorem ducere. Nós temos essa expressão que é de tornar-se ou fazer de uma mulher a sua esposa. Se diz uxorem duxit. É como ele a conduziu para a esposa, né? Ele a levou a ser sua esposa ou algo do tipo, né? Mas é claro que nós traduzimos apenas por ele casou-se com ela. Nós temos aqui a leitura desse texto, né, dessa narrativa de Pygmalion, e ele é um personagem que aparece em muitas poesias, aparece em muitas imagens importantes, né? Aqui essa lenda tem um valor na literatura latina também, e vocês podem procurar essa leitura na página 7 do Fabulecire, tá? Que é o livro, um livro de leituras extras, que é para ser lido junto do capítulo 26, aqui, esse primeiro capítulo aqui do Fabulecire é para ser lido com o capítulo 26 do Família Romana. Muito obrigado, curtam o nosso vídeo e, por favor, inscrevam-se no nosso canal para sempre receber aqui as nossas leituras, e fiquem à vontade também para deixar os seus comentários, conversar conosco e nos perguntar o que quiserem, das dúvidas também. Muito obrigado.